nível baixíssimo. Só o mais pesadão é o colibri do Sandro Veronese. Oiê, vlog! Espero que você esteja bem, seja muito bem-vindo ao canal. Mais um vídeo começando por aqui. Estou me arrumando, já aqui na pressa, começando esse vídeo bem apressado, porque estou atrasada para ir a um set de filmagem, acompanhar o set de filmagem, fazer uns conteúdos para rede social. E então tô atrasada, é longe pra caramba o estúdio. Então como eu já vou filmar e gravar pra rede social, e faz tempo que eu não apareço nesse canal, eu falei, vou começar a gravar o vlog hoje, por que não? Tô viciada nesse combinho de acessórios, são 2 colarzinhos que eu gosto de usar juntos. E tô indo bem confortável, eu peguei essa camisa do Gustavo, que eu nunca uso porque eu acho ela meio largona assim, mas enfim, deu vontade de usar hoje pra ir confortável, tenho que arrumar minha mala ainda, levar a câmera. Eu vou ficar 50 minutos no carro, eu não quero nem ver a hora que eu for voltar, assim, porque São Paulo, horário de rush, saindo da Zona Sul, pra mim é bizarro. O estúdio é ali na região da Vila Mariana. Eu quase nunca vou pra lá, porque é bem fora de mão pra mim. Mas é isso, vou botar um podcast no carro pra tentar me divertir no caminho, porque, nossa, sério. Ai. Não vou prometer, mas se eu conseguir, eu mostro aqui como um pouquinho dessa filmagem, um pouquinho do set, assim, bem nos mínimos detalhes, tá, gente? Porque eu tenho vergonha e porque tem muita coisa ali que é confidencial, então deixa abaixo. Não reparem na bagunça, porque, né, aqui foi correria, mas tô indo assim, com esse lookinho, tênis, calça e essa camisa, pra tentar ser o máximo discreta, e essa bolsinha, porque eu acho que lá, normalmente o set não tem um bom lugar pra apoiar a mochila e tal, então eu vou levar minha câmera aqui dentro mesmo. E botar um livro, pra caso... Eu não saio de casa sem livro, né? Então botar um livro, minha câmera, carteira e tchau, tchau. Ô, Gilson. Pedro, dá mais uma puxadinha na calça, mas... Parece que eu tô num banheiro de escola. Tá maluco? Nossa, pariu, amor, essa cervejinha aqui, tá maluco, velho. Mano, era exatamente... Eu vim dirigindo na volta pensando, eu só quero essa cervejinha, sério. Quer tomar aqui um pouquinho? Gente, acabei de chegar em casa. Peguei um trânsito, assim, absurdo. Agora já são 8h30, eu acho que eu saí do set, era umas 7 da noite, então foi aí uma caminhada. Mas eu não fiquei muito tempo hoje no set, eu cheguei era quase 4 e saí às 7, né? Mas eu fui mais pra dar um alô, conhecer um pessoal, fazer uns conteúdos pra rede social, assim, coisa pontual. E, gente, é batata. Sempre que eu vou pra set de filmagem, seja em locação, quanto em estúdio, assim, que era no caso de hoje, sempre que eu vou pra set de filmagem, eu vejo quanto que eu gosto do meu esquema de trabalho e do que eu faço, sabe? Da rotininha, da minha caverninha, do meu home office. Porque, cara, é muito trampo, assim. Obviamente que a maioria das pessoas que trabalham nesse formato é freela e não trabalha todos os dias nesse esquema, né? As agendas vão mudando, então você às vezes trabalha até um pouco menos, mas o formato, assim, de ficar em set, às vezes em pé por no mínimo 12 horas, pra mim, nossa, não funciona. Não funciona, não curto. Esse set, eu acho que ontem era pra ser 15 horas, ele já tinha estourado acho que umas 2 horas. Então, acabou, era 2 da manhã, e hoje vai até tardão também, porque quando eu tava saindo eu acho que tava um pouco atrasado.
Mas isso é super comum na minha área, assim, é normal. E eu acho que isso é muito particular, né, de cada pessoa, formato que curte trampar e tal. Quando eu saí da faculdade, fiquei um tempo querendo trabalhar na equipe de direção de arte. Fiz alguns projetos legais e tal. Mas aí eu vi que, tipo, a rotina, o dia a dia, a pré-produção, desproduzir, mais o set, não era o meu rolê. E aí eu fui indo pra área de pré-produção, pesquisa, layout, tratamento. E hoje em dia, tipo, foi uma coisa que foi rolando tão natural que eu amo, sabe? Eu amo. E é muito legal. Nesse sentido, assim, é muito legal ir no set e ver aquilo que você pesquisou, pensou antes junto com o diretor, tomando forma, sabe? Se tornando realidade. E agora eu cheguei em casa e vou fazer uma comidinha pra gente. Tem essa massinha aqui da Brana, que é um ravioli de abóbora com cebola assada. A gente chama essas massinhas e à noite é muito prático. Vira e mexe quando a gente vai no mercado, a gente compra, faz rapidinho, sabe? Acho que tem um frango desfiado no freezer, que eu vou colocar junto, uma abobrinha. E vou cozinhar assistindo Vale Tudo, a antiga. Tô no episódio 197, eu acho, vai até 204. Então tá muito nos finalmente, assim. A Odete Roitman já morreu. Então tô naquela... Aqueles finalmente, tô bem curiosa pra saber pra onde vai. Mas eu recebi um spoiler recentemente, tava assistindo a live da Diva Depressão sobre novelas, e aí eles deram um spoiler de quem mata a Odete Roitman. Não vou falar isso aqui, porque vai que você tá assistindo a antiga. Eu sei que na nova eu acho que isso vai mudar. Acho que a pessoa que mata a Odete na nova não será a mesma. Mas eu quero acompanhar até o final. Tô amando. E essa semana tá bem atípica, porque amanhã eu vou cortar o cabelo. E, enfim, fazer lá uns cuidados com o cabelo. Porque a gente vai viajar daqui a um mês e eu quero estar com o cabelo bonito. Basicamente por isso. E também eu tô achando ele tá muito sem corte. A última vez que eu cortei foi em fevereiro, que foi no meu aniversário. E eu amei o corte, amei como ficou, então eu vou na mesma pessoa. Mas já tá totalmente sem corte, tô me sentindo assim, tá estranha, tá muito comprido. Aí eu tô pensando se eu corto um pouco mais curto, talvez eu tire bastante e tal. Então amanhã eu tenho esse compromisso, que eu tô bem animada. Tô querendo, tirar esse momentinho pra cuidar do meu cabelo e tal. Então vou cozinhar. Bom dia! Bom dia! E esse rabo? Nossa, mãe, preciso tomar um banho. Essa sensação de sair do cabeleireiro se sentindo ótima, leve, 50 quilos mais leve, de ter cortado o cabelo, é assim, inenarrável, meu Deus, acabou de rolar uma batida aqui na minha frente. Gente, tô me acostumando ainda com esse comprimento de cabelo, tava tão longo, tava tão gigante, que fui no cabeleireiro e falei, olha, corta, pode cortar, porque eu tô num tratamento pra queda de cabelo, então vai crescer bastante, então já quis cortar. Tava sentindo que tava carregando um batalhão nas minhas costas, e agora que cortei, nossa, uma leveza, gente, que delícia, tô meio
focada nisso, não paro de falar. E outra coisa, cheguei em casa, tomei um banho, passei uns cremes no rosto que deixam um pouquinho vermelho em algumas regiões. Então talvez esteja aqui meio pipocada, mas é isso, vlog, né? Gente, meu dia hoje foi uma bagunça. Eu tenho inclusive fofocas pra falar nesse momento. Mas eu não consegui comer direito, porque eu acordei, aí tomei café, comi um iogurte com mamão. Fui na academia, aí cheguei em casa, troquei de roupa rapidão, nem deu tempo de tomar banho, fiz umas coisas de trabalho e fui a 1 hora pro cabeleireiro, que era o único horário que eu tinha e que ela também tinha. Então eu fui comendo um pão com ovo, meio-dia no carro, que seria meu café da manhã, né? Porque eu acordei cedo, comi uma coisinha, mas aí não fiz uma refeição mesmo de café da manhã. Aí o horário do almoço tava no cabeleireiro, aí eu saí do cabeleireiro, fui buscar o Gu no médico, que ele foi ver a lombar dele que tá zoada. Agora são... Que horas são? 5h30. E eu não tive uma refeição mesmo de almoço. Aí eu comi um pão de queijo lá no cabeleireiro. Agora eu também comi mais um que o Gu comprou. E aí vou tomar um desses Iopro, que eu nem gosto muito, mas só pra dar uma forrada. Porque agora tá tarde pra almoçar, né? Então é meio que um lanche da tarde. Depois eu pego alguma coisinha lá, uma banana e tal, sei lá. Doce, né? Esse aqui é o de doce de leite, que é uma parceria com, acho que a Havana. E é muito característico o gosto dessas coisas, né? Bem industrializado. Não gostei muito, não. E eu vou aproveitar para passar esse negócio que eu vi na farmácia, chama Nail Tint. Eu acho que é a mesma lógica, a ideia do lip tint, sabe? Que é só um vermelhinho, só uma corzinha, um negocinho assim, na boca. Eu acho que é a mesma coisa na unha, porque eu sou péssima pra passar. Eu passo esmalte, pinto, fico lá mó tempão, né, no detalhe. Aí sempre amassa, sempre lasca, tenho que fazer a coisa da casa depois, esqueço, e aí... Nossa, me dá uma raiva, gente, me dá uma raiva quando eu pinto a unha e quando eu vou ver de novo, já toda ferrada. Então, eu vou só passar isso aqui, que é tipo uma base com uma corzinha. E eu amei essa... Ai, me traz uma energia de saúde, sabe? Esse tomzinho de vermelho. E vou dar uma lixada. Mas eu quero, enquanto eu faço isso, falar com vocês de uma coisa, de uma fofoca boa, tá? Que aconteceu hoje, que a gente tá bem indignado, na verdade. Vocês lembram que a gente comprou há um mês atrás? A gente tava procurando mesa, tem vlog aqui no canal, da gente procurando mesa pro meu escritório. Só pra dar uma leve contextualizada. Eu e o Gu, nós trabalhamos home office, ele tem um escritório aqui na parte de baixo da casa, que é muito escura e ruim, assim, de trabalhar, não recebe luz, no frio fica muito frio, porque é logo depois do corredor, então tem uma corrente de ar ali, e é muito escuro mesmo, assim, é meio vampiresco ali o ambiente. E não tava sendo legal pra ele, daí ele vai migrar pro cômodo de cima da casa, do lado do meu escritório / nosso quarto, e só que aqui embaixo já tem um móvel planejado para essa mesa. Lá em cima não tem, porque é um quarto normal. Inclusive, antes era o nosso quarto, o cômodo que vai ficar do escritório para ele. Se você tiver dúvida, não viu, ela aparece em vários vlogs como que é. Tem um vídeo aqui de área de obra, parte 1, não sei se teremos parte 2 agora, mas tá lá explicando tudo certinho. E aí a gente tava procurando uma mesa. Fomos em várias lojas, a gente tava querendo meio que com urgência, assim. Mas tava muito difícil de achar com urgência. Não urgência, né? Mas pra 1 semana, 2 semanas, tava muito difícil de achar. Então a gente encontrou uma que a gente gostou, que combinava com o nosso quarto e tal, na Fox Stock. Só que demorava 1 mês pra chegar. Daí, eu falei, compramos, parcelamos e assim, deixa aí, vamos esquecer que isso existe. Quando for pra chegar, vai chegar. E assim foi, esquecemos, atrasou, eu acho que 1,5 semana, o que era pra chegar em 1 mês, chegou em 1 mês e quase 2 semanas. Mas tudo bem, né, a gente tava acostumado e é isso. E aí eu fui na academia hoje, quando eu chego, eu vejo que os caras da transportadora e montagem estavam aí, chegou a mesa finalmente.
Então fiquei super feliz, tipo, ai que bom, né, chegou e tal. E a gente vai arrumar amanhã, eu não tô a fim de fazer isso hoje. Amanhã a gente vai posicionar lá no quarto e arrumar as coisas, então eu mostro pra vocês aqui nesse vlog logo mais. Tirando esse atraso, tava tudo certo com a mesa. Aí eles estavam quase saindo já, um deles perguntou se podia usar o banheiro, a gente falou obviamente que sim, que ele podia usar o lavabo aqui de baixo. Aí ele foi no banheiro, tchau, tchau, eles subiram no caminhão e foram embora. Deu uns 20 minutos, tava no banheiro lá de cima me arrumando pra sair, porque eu tava muito na pressa pra sair de casa. O Gu precisava ir no banheiro, ele veio aqui pra baixo pra usar o banheiro que o moço tinha usado. Quando ele entrou no banheiro, gente, o banheiro estava todo mijado. Todo mijado. Não só na tampa ali do vaso, mas tinha uma quantidade considerável de xixi no chão e na pia. Tipo, na pedra da pia. E nessa, o Gustavo começou a gritar de nojo, tipo, indignação, gente, assim, indignação. Quando isso acontece, quando uma pessoa entra na sua casa e mija no seu banheiro, assim, sem nenhuma necessidade, o meu pensamento foi, cara, tinha um psicopata na minha casa. Porque a pessoa, pra fazer isso, pra ter essa falta de cuidado, de, tipo, é um psicopata. Tipo assim, essa pessoa, ela é capaz de tudo. Ela é simplesmente capaz de tudo. E o Gustavo falou assim, e eu sei que não é água, porque a pia em si tava seca, então o cara nem lavou a mão depois que ele fez o xixi. Gente, à vontade, eu tô rindo aqui agora de nervoso, e porque é uma situação assim, tão bizarra que você fala, não é possível que isso tá acontecendo. Mas a vontade é de tacar fogo. Sabe tacar fogo no cômodo? Assim, tipo, de jogar fora. Porque é um nojo, tipo, você tá na sua casa e a gente fez faxina ontem, sabe? A casa tá limpinha, velho. Tá tipo, mano, a casa tá um brinco. E o cara chega e me mija no banheiro. Me mija do banheiro inteiro. Cara, é de uma falta de noção, velho. É de uma falta de noção. Sério, gente, a gente ficou tão incomodado, a gente achou tão nada a ver, assim, tão estúpido por parte da outra pessoa, que a gente abriu um Reclame Aqui pro atendimento, né? E a gente perguntou pra Sol, a nossa chatinha GPT, que a nossa se chama Sol. Tanto a minha quanto a do Gustavo, que ele copiou o nome que eu coloquei. E a gente perguntou o que a gente podia fazer, a Sol falou até pra gente abrir um boletim de ocorrência, como... e o Gustavo abriu, vocês acreditam? Porque foi um nível de... Ai, se sentiu tão desrespeitado dentro da nossa própria casa, sabe? Danos morais. Danos morais, ele acabou de gritar aqui. Não tem nenhum problema usar o banheiro, a gente oferece água, né? Tipo, a pessoa tá trabalhando na rua, a gente entende que tem, às vezes, bate uma vontade, né? Se puder facilitar a vida do trabalhador, a gente sempre vai facilitar, né? Agora, você vir na minha casa e mijar no meu banheiro, fazendo um pirocóptero, molhando tudo, aí não, né? Aí passou dos limites, passou completamente dos limites. Então, quando eu tiver atualizações aqui sobre esse caso, se a gente tiver qualquer parecer da empresa, eu conto aqui pra vocês. Eu tô lidando assim, kkk. Sabe, tô lidando como se, tipo assim, tentando não pensar demais. Porque, mano, é isso, a experiência de compra fica completamente arruinada. Toda vez que eu olho pra aquele móvel agora lá em cima, eu olho pra ele e penso, meu Deus, um cara mijou no meu banheiro inteiro. Sabe? Tipo assim, besteira, né? Mas fica meio, tipo, a experiência dá uma, poxa, não foi legal, né? Não é legal quando isso acontece. Mas enfim, vou terminar minha unha aqui. Eu ainda nem terminei de lixar, gente. Depois eu mostro como vai ficar com esse tintezinho aqui. Tô animada. Gente, acabei de pintar e eu achei uma graça. Olha isso aqui. Me passa uma energia, um mix. Vê se vocês vão entender. Um mix de saúde, tipo, nossa, essa pessoa tem as vitaminas muito alinhadas, com aquele remédio que eu tomava quando eu era criança, que chama AS, que tinha uma embalagem nesse exato tom de rosa, com uma transparênciazinha. Dá pra ver super que, tipo, é uma base, dá pra ver a unha embaixo, mas tem essa corzinha, assim, de saúde. Eu amei.
Eu amei. Amor, pega a embalagem pra mostrar aqui pra elas. Ó, é esse aqui, esse Colorama Nail Tint, gente. Eu amei! Por aqui seguimos muito comprometidos com o nosso skincare. Tô com essa máscara e adesivinhos no rosto. E o Gu tá fazendo uma máscara verde. E tem sido muito legal, assim. A gente tava comentando, assim, que do nada deu muita vontade de fazer direitinho as coisas. A gente foi no dermatologista essa semana, então a gente tá com uma rotininha nova. E tá sendo muito, muito bom. Já tô vendo diferença, porque a gente tá há um tempinho, assim, nesse comprometimento. E talvez a gente deveria, tipo, se comprometer com uma noite de sono bem dormida, porque agora já são meia-noite quase, e a gente deveria estar dormindo, mas perdemos a hora jogando um jogo de videogame novo. Fazia muito tempo que eu não jogava, e o descobriu um e falou que eu ia amar esse jogo. E dito e feito, amei. É um que eu não vou lembrar o nome agora, depois eu posso até pôr aqui em algum lugar, talvez na descrição do vídeo. É um jogo em que uma pessoa tem que guiar uns bichos meio místicos, assim, muito fofinhos, em uma montanha. Tem que levar eles pra algum lugar que eu ainda não sei. E, ai, que joguinho gostoso, sabe? Não é aquela coisa muito agitada, mas você tem as suas missõezinhas. E, nossa, tô amando, tô amando. E aí a gente assistiu novela, jogou videogame, e agora skincare. Acabei de beber minha água antes de dormir, que é uma das minhas sensações favoritas, assim, escovar o dente, beber água. E agora eu vou ler um livrinho, tipo 2 páginas, e dormir. Que amanhã a gente tem muito compromisso. Eu tenho uma reunião 10 da manhã, tenho várias coisas pra fazer de trabalho, tenho um compromisso à noite, então, sim, sexta-feira, corrida. Boa noite, então, a gente se vê amanhã. Delícia. Bom dia, vlog! Sexta-feira por aqui e já começamos em clima de bagunça. Tem um rato ali em cima da minha cama. Todos os meus monitor, coisa de trabalho, tudo ali. A minha mesa até então era essa, preta, que era de outro ambiente, mas aí quando a gente veio colocar aqui com a cama e tal, a gente sentiu que ficou um bloco de muito contraste com o resto do quarto, que é tudo branquinho, sabe? Então a gente trocou, comprou e aí chegou, como eu falei ontem, e hoje a gente vai trocar. A gente põe lá no quarto? O bom é que aquele quarto lá junta menos poeira, não vai ficar tão sujo tão rápido. Se você tá dizendo. Mão de pau dos outros, mas agora você tem um novo lar. Não tá indo? Bem-vinda. Ai, ficou ótimo. Gente, é isso. Eu amei, ficou incrível. Combinou perfeitamente com o espaço, deu outra dimensão, assim. Eu acho que a mesa branquinha com os pés de madeira combinaram muito bem com a cama, que é meio que a mesma lógica, assim, então funcionou super. A gente ainda vai arrumar aqueles fios e vai fazer um jeitinho para eles ficarem escondidos, mas, assim, em questão de ambiente, melhorou, mano, muito. Deixou bem mais leve, assim. Agora, da mesma vista de antes, que tava com a mesa antiga, preta, e agora a nova, tipo, ela é vazada, então aqueles fios tem que arrumar melhor e tal. Mas eu acho que deu mais... Ai, ficou mais livre, sabe? Ficou sem um bloqueio visual, assim. Ficou tudo perfeito. Agora eu vou na academia. Quem assiste meus vídeos aqui, no caso vocês, me olha assim no vídeo e tal, fofinha, não tem nem noção das músicas que eu escuto na academia. Nesse fone aqui, o nível baixíssimo,
só o mais pesadão possível. E eu não consigo ouvir música no volume baixo, gente. É só assim, no último. Eu sei que é péssimo pra saúde da... saúde do ouvido no geral, mas eu não tenho... Não tem como não ouvir uma música estourando no fone. O levantamento vem para Gaila, na diagonal, a defesa foi da Roberta. Marcelo levantando, chamando Rosa Maria na saída de rede. O Brasil tá jogando demais. 18 no primeiro, tira, saída de rede. Meu Deus, velho. 16-3, mano. Bizarro. Ai, gente, não tem jeito. A cada semana que passa, mais eu tenho gostado de viver os domingos. Não sei se é porque é um dia nacionalmente conhecido por ser um dia... Ai, meu Deus, uma borboleta, que susto, eu pensei que era um bicho. Não sei se é porque nacionalmente é conhecido como um dia de mais descanso, que eu sinto que dá para acordar com mais calma, fazer as coisas um pouquinho mais devagar e organizar também a semana seguinte, se preparar para a semana, né, que vai começar. Eu acabei de sair da academia, fiz um treino de cardio e abdômen. Tenho amado fazer treino de cardio no domingo porque eu sinto que é também um descanso para o músculo, sabe? Da musculação, enfim. Então foi ótimo. E agora eu vou voltar para casa porque o Gu foi na feira comprar as comidinhas da semana. Ele vai chegar, a gente vai almoçar e aí eu vou começar a preparar as marmitas para a semana que vem. Isso foi uma coisa que mudou na nossa rotina, assim. Na semana passada a gente comprou algumas marmitas e agilizou tanto a nossa rotina, foi tão mais prático não quebrar o dia para cozinhar, sabe? Que agora a gente quer tentar continuar com isso e dessa vez eu vou cozinhar as refeições ao invés de comprar, pra gente ver se faz sentido, se a gente consegue manter ou intercalar, sabe? Comprar algumas e cozinhar outras para ser mais econômico, né? E também mais saudável a longo prazo, assim, pra gente conseguir manter. Tipo, quando a semana estiver muito corrida, o final de semana, né, se por um acaso eu trabalhar em algum final de semana, que às vezes acontece, aí a gente compra e quando estiver tranquilo, a gente estiver afim também, não tiver nenhum compromisso, a gente prepara essas marmitinhas. E é isso que eu vou fazer hoje. Então, agora que eu saí da academia, tô andando aqui um pouquinho no meio do mato e vou pra casa pra organizar as coisas e dar seguimento pro dia, que tá só começando, já é tipo 1 da tarde. Mas domingo, né? Então dá pra ir com mais calma. E aí, Nelsinho? Tudo certo? Bom domingo aí pra ti. Se aqueça. Se cuida. Gustavo voltou da feira e trouxe frango assado pra gente almoçar, batatinha, que tá, eu tô comendo aqui, tá um espetáculo. Maionese. Saladinha. Tá fazendo uma saladinha pra gente. Nossa, não lembro a última vez que eu comi isso, gente. Eu acho que faz no mínimo uns 15 anos, eu acho que eu não como frango desse jeito. Exatamente. Loucura. Eu não acredito. Quer dizer que a mocinha do Prau vai ser a mãe dos meus netos? Ah, não, Odete, não. Agora não, né? Não, deixa, tia Serena, ela é impressionante, né? Ela não consegue, depois de tudo que aconteceu, porque... Alguém que também tá tensa, tá cansada. Nossa Senhora. Meu Deus do céu, amores. Acabei de tomar banho, tô descascando uma mexerica que me deu uma fominha agora. E eu adoro mexerica, acho que a gente tá numa ótima época de mexerica. Eu tenho o costume de comer mexerica com sal. Pra mim é familiar, cultural, me lembra a minha infância. Eu acho que fica 1000% mais gostoso do que a mexerica sem sal. Mas agora não peguei o sal, já sentei aqui. Vai ser assim mesmo, mais prático. Mas nossa... Tô aguando
Momento leitura para os que gostam das indicações de livro. Tô lendo 2 livros muito legais. Um eu acabei de começar, então não tem muito o que falar, mas eu já tô gostando bastante. E eu acho que eu suspeito que tenha um filme que eu quero muito assistir, tá na Amazon, mas eu vou esperar pra ler o livro antes de ver o filme. Mas o primeiro que eu já tô lendo há um tempo, tô quase acabando, é O Colibri, do Sandro Veronese. Que leitura boa, instigante, uma fofoquinha assim, cult. Ganhou o prêmio Estrega, que eu não sei que prêmio que é esse, mas assim, um dos melhores livros que eu li esse ano. Só críticas positivas. Quem me indicou na verdade pro Gu, foi o funcionário da livraria que a gente foi. Ele falou, nossa, esse livro aqui foi um dos melhores que eu li em 2024. E aí a gente parou pra dar uma olhada e realmente é muito bom. Vou ler aqui rapidinho uma parte da orelha. É ambientado em Florença e em outras pequenas cidades italianas, O Colibri é a história de 4 gerações da família Carreira. O ponto de vista é o de Marco, filho médico do casal Letícia e Probo, irmão de Irene e Giacomo, pai de Adele e avô de Miraigin. Marco Carreira é o Colibri, um homem com uma habilidade quase sobrenatural de pairar, permanecer firme, sem perder o ânimo em meio ao caos do mundo em constante transformação, de uma vida com alegrias, mas também com incidências fatais, perdas atrozes e amores absolutos. Então é tipo uma fofocona de família, tô gostando bastante. E a escrita do autor é muito boa, assim, tipo, instigante. Tô gostando muito dos pensamentos, linhas de raciocínio, coincidências que ele tá traçando no livro. E o segundo é O Amigo, da Sigrid Nunes. Esse livro faz parte do Clube do Livro da Marcela Ceribelli. É um livro fininho, mas do que eu li, eu comecei a ler hoje de manhã na academia, assim, enquanto eu fazia bicicleta. Então, eu tô animada, tem a ver com um cachorrinho, que eu acho que fica pra personagem principal. E, já tô vendo que vai me pegar. Porque coisa com animal, assim, cachorro principalmente, me pega demais, gente. Eu sou completamente... Tô todas as ideias quando envolve bichinhos, cachorrinhos e tal. E vou aproveitar que eu li A Orelha do Colibri pra ler também a sinopse rapidinho, uma parte da sinopse do Amigo, que é: após o suicídio do melhor amigo, uma escritora e professora de escrita criativa passa a narrar o que se passou depois de sua morte. Essa foi a maneira que encontrou de lidar com o luto. O que ela não esperava, contudo, é que o amigo, também professor universitário, lhe deixaria uma herança inusitada. Apolo, um dog alemão gigantesco, idoso e traumatizado com a ausência do tutor. Já tô bem animada pra ler esse. Eu tô lendo muito sem pressa, gente. Tipo, teve um momento nesse ano que eu tava meio animada pra ler cada vez mais. E agora, com as tarefas do trabalho, as coisas que estão rolando, que tá ocupando muito meu tempo, minha atenção, eu tô usando realmente a leitura pra um momento de descanso. E às vezes o descanso que a leitura me promove também me dá um soninho antes de dormir e eu acabo não conseguindo ler tanto. Porque é isso, a vida acontecendo, né? Fases e fases. Mas eu sei que assim como essa fase de ler com mais tranquilidade, sem muita pressa, curtindo outras coisas também para além disso, tá acontecendo agora, eu sei que ela também vai passar. E aí essa vontade de ler mais coisas, com mais avidez, assim, eu sei que vai voltar também. Então, é isso. Agora, sobre as marmitas, consegui fazer todas, fiz 10, que são 5 dias, né? E nós 2, então fiz 10 marmitas, deu certo. Uma marmita muito básica, gente, assim, arroz, feijão, vagem e frango, que era o frango que a gente até comprou hoje no almoço, que sobrou, daí eu já coloquei nas marmitas. E a outra foi tipo um yakisoba, mas assim, bem rapidinho com os vegetais que o Gu comprou. Acho que ficou gostoso, mas também é aquilo, é pra ser prático, né? Uma refeição ali pra ser rapidinho na hora do almoço. E aí à noite a gente come coisinhas mais gostosas, lanchinhos, e que a gente tem mais tempo de fazer e mais vontade de fazer à noite do que no meio do dia. Então venci, lavei a louça, tô super cansada, mas também tô em paz de ter conseguido, né, concluir essas coisas. E agora eu vou terminar de editar esse vídeo pra postar pra vocês. E depois a gente tá assistindo uma série documental sobre uma girl band, assim, na Netflix. Ou talvez a gente jogue um pouquinho de videogame, depende do que der vontade. Mas é isso. Beijo, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Nos vemos na semana que vem, ou quando eu conseguir.